Boa tarde a todos e a todas. Estamos no Porto, terra de acolhimento, e nunca é demais recordar, sobretudo nos tempos de hoje, que aqui nunca houve programas. A ALPI, a Associação Lusa Portugueses por Israel, está aqui hoje para celebrar o primeiro Museu Ibérico do Holocausto. Direi também que celebramos aqui hoje a maior realização humana contra a adversidade. O povo judeu, escolhido como bode expiatório ao longo dos séculos, quase foi aniquilado na Shoah. Este museu mostra, abala e ensina. A civilização europeia perdeu filósofos, cientistas, gente da arte e gente comum, pois de tudo se faz a humanidade. Mas tem de caminhar e tem de acreditar que aquilo nunca mais. Palavras como Atikva, esperança, Mekor Haim, fonte da vida, são a resposta a tal tragédia. E claro, a saudação que todos sabem dizer, Shalom, Shalom Aleichem. Vou passar de seguida, se me der licença, a Sr. Michael Rodwell, a Sra. Débora Elijah, muito obrigada por terem recebido a ALPI. E o primeiro tema que eu gostaria de pôr é exatamente a descrição do museu, no sentido de perceber como é que conseguiram esta construção que foi tão rápida, mas eficaz, bonita e eficaz também. Esta construção teve talvez o apoio, presinto, de instituições ou mesmo de personagens. Sim. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer então a doutora Madalena, a nossa doutora também do Hospital Divino do Espírito Santo, ao Michael, da nossa direção da CIP. Eu quero dizer que eu estou muito honrada e também muito emocionalmente, vamos dizer assim, mexe muito com as minhas memórias de infância e como também a pessoa que hoje eu sou. Então, o Museu do Holocausto, ele foi construído com a cooperação da Bnei Brit Internacional, e o Museu do Holocausto também teve muitas conexões em todo o mundo. Nós temos com Moscova, com Hong Kong, Washington e Europa e etc. Muito bem. Muito boa tarde. Antes de mais, eu queria agradecer o amável convite em estar aqui presente. Foi um convite que devo salientar, um convite que tenho todo o gosto em estar aqui. Não posso deixar de saudar os convidados, o professor Michael Rodwell e a professora Débora Elijah, e em particular, como é óbvio, a colega doutora Madalena Barata. Devo confessar-vos que sou uma admiradora do vosso trabalho em prol da divulgação da imagem do Estado de Israel, que muitas vezes nos chega em uma imagem deturpada da sua realidade. Mas passando para aqui, para o que estamos aqui, a pergunta que faço, posso começar aqui para o professor Michael Rodwell. O museu, o que retrata aqui do Porto, o que pretende, quais são as etapas históricas que o Museu do Porto do Holocausto representa? Portanto, também gostava, antes de mais, de dar as boas-vindas da doutora Madalena Barata, da ALPI, e da doutora Cristina Fraga, e agradecer esta oportunidade de falarmos sobre o novo Museu Holocausto do Porto. Portanto, perguntou as etapas que levou a termos este museu aqui. Portanto, a existência deste museu, a construção deste museu, insere-se numa política consistente de divulgação e de combate ao antissemitismo. Nós já há anos realizamos visitas escolares à sinagoga,
assim atingimos os mais jovens, as gerações do futuro. Mais recentemente construímos o Museu Judaico, em que por acaso estamos a realizar esta conversa, que conta a história dos judeus, também porque entendemos que ensinar sobre o judaísmo é uma forma de combate ao antissemitismo, mas sem dúvida que o ponto mais alto desta viagem que incitamos de falar e divulgar estas matérias foi a construção deste museu, que toca naturalmente o tema mais sensível, porque é nas últimas gerações que aconteceu, desta tragédia que tocou o povo judaico. Portanto, foi esse motivo que nos levou a construir o museu, juntamente com a feliz coincidência de Portugal, em final de 2019, ter tornado membro pleno direito do IRA, da International Holocaust Remembrance Alliance. E, portanto, neste momento, Portugal, como membro do pleno direito do IRA, tem, de facto, uma missão de divulgar e preservar esta memória. Portanto, a construção deste museu também se insere dentro dessa lógica. Permitem pôr ainda outro tema. Quando nós conhecemos uma realidade apenas conceptualmente, a nível de livros, muitas vezes só conseguimos mergulhar na realidade perante a visualização e vivenciação de objetos que existam nos museus. Portanto, eu gostava muito que me pudessem dizer que tipo de equipamentos é que os visitantes podem encontrar, enfim, para se mergulharem nesse ambiente de realidade terrível que constituiu o Holocausto e o seu ambiente. Posso dizer que está retratado dentro do museu, primeiro, a vida judaica antes do nazismo, que é importante conceptualizar em termo histórico. Então, os refugiados, os campos de concentração, que a gente vê, e os guetos. Portanto, para além destes aspectos, estruturamos o museu para ter uma entrada, portanto, emocional, que é ver uma reconstrução da entrada em Auschwitz e depois, logo a seguir, as barracas onde as pessoas eram confinadas. E temos, então, uma sala de nomes, onde temos 30 mil nomes de pessoas que foram vítimas dessa tragédia, e a seguir temos a narrativa completa do que aconteceu, e a seguir, no fim, temos a vida depois do Holocausto, com a fundação do Estado de Israel em 48, que está bem retratado também essa temática pós-guerra. O que é o Estado de Israel hoje em dia, com a sua comida, com a sua cultura, em termos de vivência, e também mostra vencendo e morrendo de fome, e nós temos justos entre as nações. De qualquer modo, quando eu falei na narrativa completa, pois os assuntos são tratados, são os guetos, os campos de concentração, os campos de extermínio, as marchas de morte, portanto, tudo aquilo que constitui a tragédia que foi o Holocausto, mas, como dissemos, é complementado por uma parte que mostra a vida antes do Holocausto e o que sucedeu. E, para além disso, podemos referir, para tornar isto mais sentido pelo visitante, fizemos a imagem do Museu do Holocausto dos Estados Unidos, de Washington, usamos imagens e filmagens reais. Tem um impacto bastante grande. Senhor doutor, desculpe,
Sr. Dr. Michael Rodwell, eu sei que, por exemplo, tem uma peça que tem imenso significado quando os refugiados passaram pelo Porto, que também foi uma cidade de passagem, não só Lisboa, como às vezes se pensa, o Porto também, e as pessoas chegavam aqui com o seu presente desfeito e com um futuro totalmente desconhecido e trouxeram uma Sefer Torah. Dois. Eu gostava que... Isso é muito interessante, ter essas duas peças aqui. Portanto, essa questão que colocou é fundamental, porque também responde a uma outra pergunta. Porquê o Museu do Holocausto no Porto? Como sabem, é o primeiro Museu do Holocausto na Península Ibérica. E já explicou a razão disso. Portanto, houve uma passagem de 50 mil refugiados, estimamos, no nazismo por Portugal durante a Segunda Guerra, e milhares, a maioria passou por Lisboa, mas ainda milhares passaram pela cidade do Porto. Muitos foram socorridos pela nossa comunidade, milhares, como digo, e ainda conservamos 400, pelo menos 400 registros destas pessoas. E isso é o nosso arquivo muito especial, que recorda a origem e destino de todas essas pessoas. E como teve a oportunidade de referir, dois destes refugiados, de facto, ofereceram Sifrei Torah, ou seja, rolos de Torá, que podem ser vistos no museu. Não tiveram mais, por acaso, contacto com essas famílias que deram esses bens tão preciosos como tiveram? Sabem onde estão? Correu bem a vida a seguir? Correu bem a vida de pelo menos um deles, que tornou-se, portanto, fundador de uma grande empresa de comunicações, Viacom, nos Estados Unidos. Bom, mas respondendo à segunda questão, os contactos que tivemos depois de irem para os Estados Unidos. Não tivemos contactos imediatos e isso é compreensível. Naquela altura não havia e-mails, não havia internet, claro. E as pessoas estavam a recuperar de uma grande tragédia e quiseram avançar com a sua vida o mais normal possível. Claro. O que se verifica agora, 2 gerações depois, exatamente, digamos, os filhos e os netos, e numa época em que temos comunicações facilitadas pela internet, há uma grande ressurgir de interesse nessas questões e é uma das razões pela qual nós estabelecemos um protocolo com o Museu do Holocausto de Washington, em que ficaram eles com cópias digitalizadas de todas as nossas fichas, para que as pessoas lá, e não só aquelas pessoas associadas à Fundação Aristides Sousa Mendes, mas qualquer pessoa que tenha conhecimento de que os seus pais ou avós vieram para Portugal, normalmente sabem que passaram por Portugal, mas não sabem que foi o Porto, se foi Lisboa, e portanto começa a haver interesse nestas vilas e sobretudo na net em realmente estabelecer esses contactos novamente. É interessante, desculpe Cristina, só um pequeno à parte que vai de encontro exatamente a este tema, para saber que às vezes as pessoas têm iniciativas e põem-nas em marcha e realizam-nas, o que dá imenso trabalho, e depois às vezes são surpreendidos com a repercussão que isso tem. Eu quero dizer a ambos que neste momento o Museu do Holocausto de São Paulo, em que eu tenho lá um amigo em particular, disse que viu. Eu pus um vídeo e outras pessoas puseram aquele vídeo da vossa abertura e viram e ficaram cheios de interesse. Madalena, você vai lá, fala em nós, vê o contacto, que nós temos imenso interesse em estabelecer contacto, tal como Washington fez, já fica a saber, e Débora, que o Museu do Holocausto de São Paulo, muito alguém bem. Deve estar a ver-nos de lá, neste momento, quer imenso falar convosco e estabelecer protocolo de entendimento. Quanto mais a colaboração, melhor. Eu sabia que isso era, de certeza, uma boa notícia. Voltando um pouco atrás, falamos nas imagens, nos filmes, nas réplicas das camaratas.
Mas no arquivo das fichas individuais, das cartas, dos testemunhos, é uma pergunta para ambos. Há algum documento em que, de alguma forma, escolheriam para os visitantes lerem algum testemunho, alguma carta, que quando um visitante recorre ao museu, uma recomendação assim, de um testemunho para ler, de uma carta, de uma ficha individual que de alguma forma traga mais alguma emoção, algum sentimento? Eu posso dizer que isso depende de um bocado da sensibilidade de cada visitante. Outro dia tivemos a honra de receber uma visita à Embaixada dos Estados Unidos e a senhora encarregada de negócios naturalmente ficou emocionado de ver o número de fichas onde estava escrito USA. Perceber que essas pessoas tinham ido todo para os Estados Unidos. São, como a vossa pergunta, nós temos 420 arquivos e nessa está no museu cartas publicadas, como o Dr. Michael disse, em termos, e quando se faz uma passagem, vai ver então expostas algum desses documentos. Eu tenho um tema para pôr, tenho alguma relutância em pôr, mas porei o tema com todo o respeito. Realmente, como nós ouvimos falar do Holocausto, como no Yad Vashem diz, Débora, estivemos lá juntas, todos terão um nome, porque são todas pessoas que tinham a sua história, tinham vidas normais, na Alemanha, onde quer que fosse, na Europa Central, tinham vidas como toda a gente tem, preocupada com os seus filhos, e de repente vê o seu mundo desabar a pouco e pouco. As dificuldades foram começando até chegar àquele momento em que há uma parede que se põe na frente e toda a tragédia vai desabar. Aqui há histórias reais de vida de famílias aqui representadas neste museu. Com toda a sua licença, lhe peço, se quiser partilhar algumas histórias das famílias que se sabe que estão vivas neste museu e que o ajudam. Por gentileza. Com certeza, eu sugeria que começássemos mesmo pelos nossos histórias pessoais e, neste caso, pedia a Débora para falar um bocadinho. Sim. Então, minha mãe, ela saiu da Polônia. Primeiro, eu vou contar então a minha história, certo? Eu sou filha do Holocausto porque meus pais foram órfãos do Holocausto, certo? Eu cresci sem avós e não tive uma identidade, vamos dizer assim, passada, certo? E assim como meus pais, que perderam os seus pais, que eram crianças. Então, imagine, meu pai, os pais deles foram para Auschwitz, teve um pogrom, e meu pai foi encaminhado por um campo de propaganda na Tchecoslováquia, que era antiga, em Tersandown, onde que esse campo mostrava para o mundo, mostrava para diversos países como os judeus eram bem tratados, que tinha parque de diversões, jogavam realmente um porte físico para jogar futebol. No caso dele, ele aprendeu a tocar o violino por ouvido. Até a guerra terminou, enfim, ele pensou, bom, eu vou me reunir com meus pais, eu vou voltar ao convívio. Essa esperança sempre teve, mas na verdade nunca aconteceu. E eu imagino como uma criança
pode crescer sem o amor verdadeiro dos seus pais. Que legalidade! Mesmo assim, como muitas das crianças, muitas chegaram de trem na Europa e outros chegaram na América do Sul. Ele não entendia muito bem e pensava que o sonho era para ir para a América, mas não viu que o Zut ali que dizia América do Sul. Ele chegou no Brasil. Por posto, minha mãe teve uma história diferente. Meus avós entregaram as terras, os moinhos, todos os pertences para salvar os gêmeos. A minha mãe era gêmea do meu tio. Moraram embaixo, a gente chama ressochete, como se diz numa cave, até o final da guerra. Passa a guerra, os 2 órfãos, vamos reunir com a nossa família, com nossos pais. E de novo, nada aconteceu. Imagina, nenhum rosto por reconhecer, nenhuma familiaridade, tudo estava destruído. Comida já não era mais nem a prioridade para eles, era a questão da sobrevivência. Também embarcaram para a América, sem saber para onde iam. Um bando de outras crianças, velhos, todos na mesma condição, uma aflição, lembrando que os pais deles entraram em Auschwitz, cabeça raspada, números, enfim, mas nada se sabia, ninguém se comunicava. Eles perderam o contato social. Quando eles chegaram na Argentina, a situação também não era das melhores para os judeus. Existia, como vocês sabem, muitos fugiram, nazistas fugiram para lá, e o antissemitismo sempre existiu. Meu pai e minha mãe, pelo rabino local, foram colocados em conjunto, enfim, formaram uma família. Nós somos 4 irmãos, onde tivemos uma educação muito rígida, onde o valor do ser humano, que é mais importante. Meu pai, e principalmente minha mãe, sempre dizia, olha ali a formiga, e eu dizia, por que ela vê tanta formiga na vida dela? Ela é tão pequenininha, as formigas, valoriza, ela carrega uma folhinha para o inverno, tudo era uma maneira de agradecer ao próximo. Nós não crescemos com ódio, mas nós crescemos no silêncio. E isso foi uma coisa muito chocante, porque eu não tive família assim tão próxima, algum tio, tia, enfim, mas com o acento que eles tinham, falando em Yiddish, entre eles, o respeito ao judaísmo e ao próximo sempre foi a base fundamental da minha casa. Então, eu deixo aqui para o Michael falar um pouquinho. Ora bem, tal como a Débora, eu cresci sem avós. A minha mãe nasceu em Berlim. Ela tinha 15 anos, na altura de Kristallnacht. Os montras foram partidas no sapataria do meu avô e perceberam que as crianças tinham que ser salvos e tanto a minha mãe como o meu tio vieram para a Inglaterra através do Kindertransport, portanto, transporte das crianças. Em 1939, a minha mãe ficou com uma prima afastada durante algum tempo, ela ainda andava na escola, e o meu tio mais tarde foi viver no Canadá.
Acontece que durante aqueles primeiros anos da guerra mantiveram contacto com os meus avós, que não conseguiram sair da Alemanha, porque quando finalmente tentaram sair, o visto deles chegou uma semana depois da declaração da guerra e já não podiam sair. Sabiam que tinha o destino selado, como digo, mantiveram contacto por cartas de Cruz Vermelha com os filhos. Chegou o dia em 43, onde foram levados para um campo de trânsito e a seguir para Auschwitz. Depois não houve mais contacto e foram assassinados neste campo. É uma questão sobre a qual a minha mãe nunca quis falar. Eu, quando cresci pequeno, sabia que não tinha avós, sabia que havia essa tragédia. Depois fui sabendo mais pormenores, poucos, através dela e de outros membros da família, até que em 1995 tive uma visita do meu tio, que veio para Berlim. Foi convidado nos 50 anos depois da vitória, porque lá em Berlim fizeram uma questão de convidar todos os sobreviventes para contar a história. E essas histórias foram colecionadas e foram publicadas no meu livro muito bonito, que felizmente para mim tenho agora algumas informações preciosas sobre como era a vida dos meus avós naquela altura. Sei que foram sujeitos a trabalhos forçados, de que perderam a loja, etc., durante a guerra. Sinceramente, quando vim viver em Portugal, julguei que este capítulo da minha vida, de alguma forma, estava enterrada. Vim para um país em que a questão do Holocausto não era uma questão que se punha, o foco era nas consequências da Inquisição. Neste momento já deu uma volta completa e cá estamos nós agora com este museu que, tendo os nomes dos meus avós gravados na sala dos nomes, também é um memorial para eles. Em relação ao museu, como falou agora, no combate ao antissemitismo, quais são as estratégias que o museu tem? Não só dos visitantes, cursos, atividades que desenvolvam. Será que podia falar um pouco sobre quais são essas estratégias e também, neste momento, neste primeiro mês, sei que tem sido um sucesso, o número de visitantes. Se pudesse partilhar isso connosco, ficaria grata. Sim, antes de mais, está-me a dar uma oportunidade para completar o que disse acerca dos equipamentos, porque depois da visita propriamente dita, temos uma sala que se dedica a exposições temporárias e a ações de formação, para além de que temos o pequeno cinema que se vê na entrada do museu. Portanto, já falei nos museus, nas exposições temporárias, é uma das formas de chamar a atenção a determinados aspectos. Neste momento temos patente uma exposição de Vitória pela Federação Russa, algumas placas, e estamos à espera de uma exposição semelhante de parte dos Estados Unidos.
Por outro lado, uma das atividades que é muito importante é o aspecto de formação, nomeadamente formação de professores. E aqui eu posso referir o protocolo que temos com a Associação Memo Shoah, que tem exatamente os mesmos objetivos que nós e com quem já tivemos algumas ações em conjunto e pretendemos continuar isso no futuro. Evidentemente que as visitas escolares têm uma parte muito importante na divulgação também de memória do Holocausto. Se me permitem, Débora, talvez, como há pouco iniciámos o tema das famílias tão importantes neste museu, talvez continuemos agora nesse tema. Eu gostaria também de fazer uma chamada. Como o Michael, o Museu do Holocausto é também em nome dos meus pais, que eu acho que também mexe muito como membro da comunidade, da direção, ter um resgate ao passado, mas também um ensino para o futuro, uma legalidade para o nosso povo e também para a comunidade judaica do Porto e também a população, Portugal em si, como está fazendo história. Mas eu quero lembrar que existem outros membros da comunidade que também foram afetados de uma certa maneira, de outras maneiras, vamos dizer, em termos emocionais, em termos do Holocausto. Então, nós temos o Joseph Lassman, que é o filho, né, de Raja Lassman, que sua mãe foi submetida a experiências médicas por Joseph Mandel, infelizmente. A Luisa Finkelstein, que os bisavós e os tios-avós foram assassinados no Holocausto. E ela fala, e isso é uma cotação dela, onde que eu vou trazer aqui: ainda hoje consigo ouvir a dor com que a minha avó chorava, certo? Nós temos também Jonathan Lachman, certo? Que cota assim: poucos sobreviveram. O meu avô fugiu de Treblinka e minha avó foi resgatada com tifo da Hal. Foram viver para a América, Estados Unidos, onde contribuíram para preservar a memória do Holocausto. As vítimas indiretas do Holocausto, então colocamos que são centenas de membros da comunidade que pertencem a famílias que foram expulsas de 11 países, vejam bem, países árabes ou muçulmanos, depois da fundação do Estado de Israel. E por causa disso foi chamado Holocausto de 1 milhão de judeus árabes. Certo? Exatamente, ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso, pois. Exatamente. E foi uma coisa que foi repentina, de um momento para o outro tiveram que ir embora. Exatamente. Simplesmente isso. Agora, talvez seja um tema interessante, porque o é. Este museu, no fundo, desempenha uma missão e, para isso, eu sei que, por exemplo, tem uma atividade importante na realização de filmes e, por exemplo, tem um jornal engraçado que se chama Mazel News. Portanto, acho esses aspectos interessantes e terão gosto em falar nisso, com certeza. Sim, estas ações ainda se inserem nesta estratégia global de combate ao antissemitismo e divulgação do conhecimento sobre o judaísmo. Fizemos 4 filmes sobre a história judaica em Portugal e um desses filmes vai ser estreado em Portugal brevemente, mas, como digo, como o tema principal hoje
é o Holocausto. Não queria, neste momento, divulgar muito sobre essa questão. E o tal Masal News, doutor? Masal News, portanto, também está dentro da mesma estratégia. É um jornal online que é gerido pelo nosso membro e jornalista Gabriela Cantargi, que semanalmente coloca notícias positivas sobre este mundo, num mundo em que as notícias normalmente são negativas. Claro. As visitas oficiais que ocorrem ao Museu do Holocausto são sempre momentos marcantes. Falou há pouco da visita da Embaixada dos Estados Unidos. Tem tido outras visitas oficiais ao museu? Sim, nas últimas semanas temos tido uma sequência frequente de visitas de alto nível, principalmente dos países, das embaixadas dos países que foram envolvidas na Segunda Guerra, como, por exemplo, os Estados Unidos, a França, a Rússia, a Suécia e, por lá disso, como é evidente, Israel. Muito bem. Doutor Rodel, pode-nos dizer, ou Débora, qual foi a atividade do museu no primeiro mês de funcionamento, uma vez que ela é tão recente? Portanto, isto é uma boa notícia. Portanto, eu posso dizer que este primeiro mês superou todas as nossas expectativas. Tivemos qualquer coisa como 10 mil visitantes e só não foram mais pelas limitações impostas pela DGS. Portanto, com 3 horas de abertura por dia, temos 300 visitantes máximo e esse limite tem sido atingido todos os dias. Apraz-nos reparar que 70% dos nossos visitantes são jovens. Este interesse pelos jovens, e quando digo jovens, estou a falar de pessoas até aos 30 anos, por exemplo, para nós é fantástico. E nós valorizamos tanto esse aspecto que determinamos que a visita ao museu vai se manter gratuito por tempo indefinido para esta faixa etária. Há história que se pode contar, por exemplo, casos em que motoristas de táxi trazem visitantes e depois decidem eles próprios visitar o museu. Eu vou referir a outro aspecto, que é o livro de visitas que nós temos. Eu sempre tive imensa curiosidade. Eu, quando vou ao museu, faço sempre questão de, no final, vou lá escrever alguma coisa que tenha sido impressão minha pessoal. E fico sempre curiosa a pensar, será que alguém nos museus lê esse livro? Lê? Digam-me. Existe uma visitante, uma criança, que deixou uma marca que mexeu muito comigo. Uma criança portuguesa, Porto, disse: eu vou, a partir de agora, defender todos os judeus. E eu fico pensando nesse sentido que o museu foi criado num âmbito secular, é uma passagem rápida, com uma experiência muito vivida. Eu acho que isso também é uma marca particular em termos do Museu do Holocausto. Sem dúvida. E realmente, lendo essas mensagens, nota-se o impacto que teve o museu no seu formato conciso e impactante nas pessoas, que realmente não tiveram, em grande maioria dos casos, noção nenhuma do que era o Holocausto e realmente saem dessa visita como referiu,
Débora, muitas vezes com determinação realmente que isto não pode voltar a acontecer. E um desejo de defender os judeus, e em alguns casos, desejo que a comunidade judaica em Portugal cresça. Portanto, são mensagens muito positivas que encontramos. Falou em algumas parcerias, protocolos do Museu do Holocausto com outras entidades. Vi há pouco com a Diocese do Porto. Existem outros? Será que pode falar um pouco e aprofundar o assunto, projetar para o futuro o Museu do Holocausto do Porto em parceria com outras entidades? Sim, acontece. Por acaso, já ao longo desta conversa, já referi várias dessas situações. Desde já o Programa Nacional Nunca Esquecer em torno do Holocausto. Esse programa foi criado em resultado de Portugal pertencer agora ao International Holocaust Remembrance Alliance, e temos desenvolvido uma parceria com estas duas entidades. Concretamente, vamos participar no próximo mês de junho num evento do IHRA, e vamos contribuir para programas que o programa Nunca Esquecer está a desenvolver a nível nacional, como sejam debates, oportunidades para divulgação. Portanto, isto são ações muito concretas que estão a ser planeados neste momento. E temos, como referi, o protocolo com a Associação Mem Shoah, que já deu frutos em termos de uma ação de formação de professores, que naturalmente é para repetir, e referiu a Diocese que é muito importante esta colaboração que nós temos, que tem uma vertente social e uma vertente de combate ao antissemitismo. Uma ideia que eu tenho é que quando se abre este tipo de museu com tanto significado, é saber se as entidades oficiais aderem, o visitam e o prestigiam. Sei que o Presidente nosso da República esteve cá e estiveram outras entidades também notáveis do país. Podem referir a algum aspecto? Marcelo Rebelo de Sousa esteve cá há um tempo cá? Pouco tempo? Sim, esteve cá em janeiro de 2019, mas não no contexto de, obviamente, museu. Esperemos naturalmente recebê-lo nos próximos tempos. Em relação a entidades, eu posso referir que, por exemplo, o nosso Presidente da Câmara, Rui Moreira, participa numa chamada Web Summit de Presidentes da Câmara contra antissemitismo. E nós tivemos a oportunidade de assistir. Este evento, vai haver um evento concretamente com ele, que está agendado ainda para este mês de maio. Sim, vimos. Cristina, posso fazer? Pode, faça, por favor. Eu gostava muito, perante tudo isto que nós aqui vemos, talvez Débora gostasse de deixar uma mensagem. O que é que pensa para as gerações futuras? O que é que gostaria de lhes transmitir? Em termos do Holocausto, eu acho muito importante que essa nova geração cibernética que eu coloco, certo? Dos botões, para a geração dos meus filhos, para a humanidade, como a gente tem que ter a tolerância, mesmo em momentos difíceis, como nós estamos vivendo os momentos agora, em termos Israel e Palestina, onde que se possa ter mais
commitment, um compromisso com as pessoas. Extremidade, o extremo não leva o ódio, leva a guerra. Então eu deixo aqui uma mensagem para o futuro, que todo ser humano, como judia ortodoxa, todo ser humano é uma fonte de luz, e todo ser humano tem que ser visto como uma fonte de luz. Não importa a cor, não importa a religião, não importa a estatura da pessoa, alta ou baixa, porque isso tudo é um material. Mas a gente temos que mudar a maneira como a gente sente e com a maneira do pensar. Mesmo passando por uma educação na qual eu tive rígida, com goals, com objetivos para o futuro, eu posso dizer, tendo um filho estudando em Israel, numa yeshiva, numa casa de estudos religiosos, minha filha está agora indo embora esse ano para a casa de meninas, sendo parte do Porto, sendo professora da Universidade Fernando Pessoa e diretora do Instituto Elaide, eu peço que o Holocausto nunca seja esquecido. Não esquecido na questão negativa, mas não como um genocídio, mas como uma história que nunca poderá se repetir. Não somente para os judeus, como para os ciganos, como as pessoas negras que foram afetadas, os homossexuais também. Não foram somente judeus, claro que a maioria, mas que se tenha mais tolerância. Essa é a minha mensagem. Eu poderei dizer talvez uma nota final, se a Cristina não tiver nada a apontar. Como nota final, a ALPI, a Associação Lusa Portugueses por Israel, gostaria de agradecer em primeiro lugar à doutora Cristina Fraga, que é diretora do Hospital do Divino Espírito Santo dos Açores, ter vindo aqui para me ajudar a fazer esta conversa muito interessante convosco. Quero agradecer à Débora Elitja e ao Dr. Michael Rodwell todo o apoio que me deu na construção desta visita, aos restantes membros da direção da comunidade israelita e judaica do Porto e ao seu presidente, obviamente, Dias Ben Zion, nos ter recebido. Quando estava a vir para aqui, tive um telefonema que me disseram: mas vocês vão fazer a conversa na mesma com o que se passa com Israel? E eu expliquei: vamos, porque foi uma coisa que eu aprendi das minhas múltiplas visitas a Israel, em que me disseram: Madalena, você faz o que for o seu trabalho, em que momento for. É isso que você vai fazer, é o seu trabalho. É o que estamos a fazer aqui. Estamos com o coração e o pensamento em Israel, mas estamos a fazer aquilo que podemos fazer. É continuar a fazer o nosso trabalho em função daquilo que nós idealizamos ser uma pequena contribuição para que o povo judeu e Israel seja visto com olhos dignos e verdadeiros. Eu, para terminar, eu escolhi, porque eu procurei muita coisa sobre esta comunidade e sobre o museu, e dei de caras, ou se quiser de coração e de ouvidos, com um extraordinário concerto que a comunidade israelita do Porto, na altura com Dale Jeffries, promoveu na Casa da Música. Era um concerto sobre a memória musical sefardita, que estiveram cá dois sopranos, a Linette Saul, da Turquia, e a Judith Radske, da Hungria, e que cantaram ladino. E tudo isto 500 anos depois da expulsão dos judeus. Isto para dizer, e ir ao encontro do que disse Débora, que isto não são museus para ficarmos tristes, ficamos, mas depois há que fazer uma redenção de tudo isto, tirar a conclusão disto e fazer alguma coisa de bem positivo em prol de toda a humanidade, dizendo aquilo que todos os judeus dizem, e nós judeus também já aprenderam a dizer, e quantos mais aprenderem melhor, que é o Shalom Aleichem. Então, vamos pôr essa música, e é
assim que Amen.